Agora atenção para quem paga aluguel. O IGPM, índice usado para basear os reajustes, sofre a maior alta dos últimos anos. É o momento do inquilino, do dono do imóvel e até das imobiliárias terem bom senso e entrarem num acordo para esse reajuste. O IGPM de abril para aplicação em maio apresentou um acumulado de 12 meses que passa de 32%. É a maior alta dos últimos 5 anos, pelo menos. Para se ter uma ideia, em 2016, o índice geral de preços de mercado girava em torno de 12%. A preocupação agora é para quem paga aluguel. Locações que adotam o reajuste pelo IGPM, que é aplicado anualmente. Existe uma grande preocupação, principalmente agora na parte dos locatários, né? Porque você faz essa aplicação, nós estamos falando assim, nós estamos nesse período ainda de pandemia, né? Onde existe uma dificuldade para todos, tanto para os locadores também, quanto para locatários. Mas existe um peso grande na aplicação desse índice. Muitas vezes compromete o rendimento de forma até significativa. A Carolina levou um susto com o aumento do aluguel do apartamento em que mora há 8 anos. O reajuste foi de R$ 400 e não conseguiu negociação com a imobiliária. Do imóvel de 88 metros quadrados, está pagando agora quase R$ 2.000 por mês. E além disso, esse mês ainda veio o seguro incêndio de R$ 360, então aí o aluguel esse mês veio mais de R$ 2.000. Impossível pagar dessa forma. Não dá, porque eu estou desempregada, eu tive que pedir demissão do meu trabalho para ficar com as crianças por conta da pandemia. E eu não sei o que a gente vai fazer. A gente está estudando para ver o melhor para todo mundo, né? Os boletos pagos mostram tanto que o valor mudou. De R$ 1.479, o último aluguel foi para R$ 2.137 com seguro incêndio. O que chama a atenção de vocês nessa história toda? A imobiliária não ter tido uma posição melhor, né? Porque, ou às vezes até ela mesma, tipo, eu vou dar um desconto de 5%, tipo, alguma coisa, 10% que fosse, para a gente perceber que eles estão, né, tipo, querendo ajudar o cliente. Mas nem o do deles eles tiraram. O delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis esclarece que o Cresce não tem poder para interferir nos contratos particulares, mas diz que é preciso haver um bom senso entre locador, locatário e imobiliárias, porque, além de tudo, a pandemia continua e as dificuldades financeiras para muita gente também. Se chega a uma composição amigável, né? Para que o inquilino também não seja pressionado a ter que desocupar o imóvel, que o proprietário não fique com esse imóvel desocupado, em sendo um bom inquilino, que o proprietário veja com bons olhos e chegue numa negociação que seja interessante às duas partes. O Cresce também vem indicando e vem solicitando às imobiliárias e aos corretores de imóvel para que tenham esse bom senso, para que discutam, para que possam fornecer um desconto ou um reajuste de valores anuais num percentual abaixo desse valor que vem sendo praticado pelo IGPM. O assessor de investimentos, José Milton Barbosa, critica o uso do IGPM para cálculos de reajuste. Ele diz que é uma medida muito falha da inflação. Apesar de legal, é antiga e mistura índice de preços ao atacado, de construção civil e ao consumidor. Sendo que o índice de preço ao atacado tem um peso preponderante. Com isso, esse é um índice, o IGPM, sujeito a muita influência de choques de oferta, preço de commodities internacionais e desvalorização cambial. Então, ele não é um bom índice para a medida de inflação corrente. No mundo inteiro, se usa índices de preços ao consumidor, ao nível do consumidor, como é no caso o IPCA, que é a medida oficial de inflação no Brasil, o IPCA calculado pela Fundação, pelo IBGE. No caso, o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, é um índice questionável, é um índice que realmente gera debate em relação a que realidade ele está representando. Mas enquanto não é um bom momento para quem paga aluguel, para quem investe, está interessante. Nesse momento, você acha boas oportunidades de compras de imóveis, aqui em Ribeirão, por exemplo, né, de todos os tipos, e muito imóvel bom à venda por preços bastante, vamos dizer assim, atrativos, né? Mas temos novidades no mercado financeiro também. O fundo imobiliário é uma maneira nova ainda no Brasil, né, de investimento imobiliário seguro e com liquidez. Essa é a grande vantagem. Então, além da receita ser isenta, você tem essa possibilidade de repente, fazer recurso, fazer dinheiro rapidamente.
porque as cotas são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações sobre esse assunto. Ximene? André, como a própria reportagem disse, o IGPM é considerado antigo e falho porque mistura aí índices de preço de atacado, do consumidor e também da construção civil. Boa tarde, doutor Alfredo. Qual seria, então, a melhor alternativa para esses casos? Boa tarde. A melhor alternativa nesses casos seria uma composição entre proprietário e inquilino em que buscasse um índice efetivo que possa retratar a realidade do mercado, a exemplo do IPCA, do reajuste do salário mínimo ou outros índices que tenham como base a real inflação em que nós estamos vivenciando e não o IGPM que chega a casa de quase os 32%. Como se deve chegar a um consenso nessa negociação aí entre locador, locatário e imobiliárias? Nesse primeiro momento, o cidadão ribeirão pretano deve buscar contato direto com a imobiliária que faz a intermediação ou com o proprietário do imóvel e levar ao conhecimento dele os índices do IPCA, que teve uma variação de 5%, salário mínimo em torno de 5%, e tentar buscar um acordo extrajudicial amigável a tentar substituir o IGPM pelo IPCA, que hoje está na casa de 5% e não 32% o índice de correção anual. E se não houver acordo, o que deve fazer o inquilino que se sentir lesado por esse reajuste aí calculado pelo IGPM? Infelizmente, se não houver um bom senso do proprietário do imóvel em entender que realmente o IGPM é um índice fora do contexto, caberá a esse inquilino entrar com uma ação na justiça, procurar o poder judiciário, que certamente poderá dar um respaldo diante da falta de razoabilidade da aplicação desse índice nos contratos de locação. E há uma explicação por que esse índice cresceu tanto, em torno aí de 30%? Sim, com certeza. O IGPM, diferente do IPCA, ele é um índice lastreado em commodities e ao dólar. Então, ele não é um índice igual ao IPCA ou o salário mínimo, que são índices na base de consumo. Então, como nós tivemos uma alta muito grande do dólar, ele acaba subindo junto com o dólar e não retrata os demais índices de consumo, como o salário mínimo e IPCA. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. André? Obrigado, Ximene. Até daqui a pouco.